Ao redor do mundo, empresas aéreas têm sofrido um grande impacto econômico. Uma norueguesa planeja colocar metade dos seus 11 mil funcionários de licença. Já a britânica British Airways também se prepara, só que para demitir trabalhadores. O impacto econômico do novo coronavírus deve ser grande também sobre as pequenas e médias empresas, caso as previsões do avanço do vírus no Brasil se confirmem. E é por isso que a gente começa a conversar a partir de agora com o economista Neuler Almeida, que já está conosco aqui em nossos estúdios. Economista Neuler Almeida, muito obrigado por ter aceito o convite e a gente continuar entendendo os estragos que o Covid-19 está fazendo na economia. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os nossos internautas e aos nossos ouvintes. Bom, a pandemia, de coronavírus tem se alastrado aí pelo mundo todo e isso tem causado uma preocupação em todos os governos em nível mundial, Nós vimos aí, por exemplo, recentemente a Chile, Argentina e Colômbia fechando suas fronteiras por quase 15 dias. E a gente vê uma corrida desesperada, dos centros de pesquisa e dos laboratórios médicos no intuito de desenvolver uma vacina que possa combater o avanço ou o alastramento dessa doença por todo o mundo. Quais são os possíveis problemas que os empresários aí de micro e pequenas empresas já começam a ter pela frente? Então, eu acho que esse é um problema que ele afeta todos os segmentos da economia. Independente de micro e pequenas. Independente se é micro, pequeno, média. As pequenas e médias empresas, elas têm mais dificuldade de criar ações e mecanismos para se defender, da propagação da doença. Diferente, por exemplo, das grandes empresas, que elas já possuem uma estrutura bem melhor, em termos de combate. Mas um detalhe importante para falar em relação à questão da pandemia, é que essa é uma variável exógena, é uma variável que influencia as empresas, o comportamento das empresas de fora. Então, os empresários têm pouco poder de controle sobre o comportamento dessa variável. O que eles podem fazer, em algumas medidas, é utilizar, de alguns mecanismos internos para tentar aumentar, o controle e a minimização, do impacto do coronavírus. Quais mecanismos internos? Bom, desses mecanismos que a gente pode utilizar é férias coletivas, redução da jornada de trabalho, monitorar, os funcionários mais idosos, porque alguns estudos têm mostrado, por exemplo, que o principal, vamos dizer assim, o público mais atingido, mais afetado pelo coronavírus são idosos e crianças. Por exemplo, na Itália, nós chegamos aí, teve um dado recente que foi lançado aí pela Organização Mundial da Saúde, que já são contabilizados mais de 2 mil mortos na Itália. Se a gente for analisar esses mortos, esse contingente de pessoas atingidas, pelo coronavírus, grande parte delas são pessoas idosas e que já apresentam problemas de saúde. Pois é, o senhor falou ainda há pouco da questão de algumas ações das empresas, férias coletivas, trabalhar em casa, enfim. E algumas empresas, alguns setores, até que têm uma certa grana guardada, E aí, dinheiro em caixa, quem tem não deve sofrer tanto as consequências, mas quem trabalha no limite, tem a sua pequena empresa, trabalha no limite, corre o risco de fechar as portas? Com certeza. Essa é uma situação muito problemática, Porque o que acontece? O governo tem adotado algumas medidas no sentido de conter, a aglomeração de pessoas e também o fluxo de pessoas nas ruas. E aí, quando você diminui, a atividade humana, quando você reduz o afluxo de bens, serviços e pessoas, você, de certo modo, afeta, todos os setores da economia, principalmente aqueles setores que são mais intensivos em mão de obra. E aí, entre essas medidas, você tem que adotar medidas de controle e muitas vezes essas medidas de controle diminuem, a atividade industrial, a atividade produtiva e, de certo modo, você vai ter um reflexo lá na frente, um reflexo negativo, no resultado dessas empresas no final do ano. O turismo está sentindo bastante, Com certeza. Nós temos, por exemplo, ontem chegou aqui em Manaus um cruzeiro, que estava sendo monitorado desde Parintins, mas, graças a Deus, não foi constatado nenhum caso de gripe ou da pandemia nessas pessoas. E talvez esse cruzeiro seja o único, porque os outros já não vão vir. Pois é, isso aí vai ter um reflexo negativo na circulação de dinheiro, na economia local.
Sem contar a questão, por exemplo, as companhias aéreas que estão sendo as mais afetadas. Ontem a American Airlines, ela notificou, né, que ela vai promover uma redução de 70%, né, dos seus voos, fora outras empresas que estão cancelando, demitindo, como você mesmo já falou anteriormente. Agora, há como as empresas, economista Neuler Almeida, de alguma maneira minimizarem esse impacto econômico difícil? Difícil. Então, olha só, grande parte das exportações brasileiras, em torno de 30% de todas as nossas exportações de soja, por exemplo, tem como destino a China. 24%, se não me engano, das exportações de petróleo vão para a China e 21% do minério de ferro. Esses setores não vão ser tão atingidos porque são setores que negociam com 3 meses de antecedência a venda desses produtos. Então, no curto prazo, vai sentir ainda o impacto, mas no longo prazo, mantendo-se a situação negativa, né, e essa condição preocupante, a tendência de resultados negativos no futuro. Então, assim, atualmente, né, o governo ele tem adotado algumas medidas, como o cancelamento de eventos, de grandes eventos, né? Ele tem, de certo modo, também cancelado, né, as atividades educacionais. E alguns setores da economia me preocupam muito. A questão, por exemplo, dos serviços médicos, odontológicos, em que você tem contato diretamente com o público, né? E a questão, por exemplo, dos coletivos, que você também trabalha com um grande número de pessoas. Já outros setores, né, têm demonstrado aí crescimento econômico. É o caso, por exemplo, da produção de álcool gel. Eu estava até comentando com a moça agora há pouco, né, que a Companhia Nacional de Produção de Álcool Gel, ela já tem uma previsão de crescimento e ela já até comunicou que de torno de 120 mil unidades que estão sendo produzidas mês, ela vai aumentar para 6 milhões até março deste ano, para ver se atende a essa demanda crescente. Porque o que está acontecendo no mercado, em relação à oferta e demanda, é que existe uma grande demanda, uma grande procura, uma grande procura, né, em detrimento de uma escassez de oferta. Será que vai vir com preço mais alto? Porque a gente já notou isso. Eu, inclusive, fui a uma drogaria, pedi até do farmacêutico que estava lá na Redenção, pedi se ele queria gravar, né? Perguntei dele se ele gostaria de gravar um vídeo falando do porquê que não tinha. Ele preferiu não, a gente respeitou isso. Primeiro que eu fui como consumidor, não como repórter, e depois me veio a intenção de gravar com ele para que ele dissesse há quanto tempo já estava faltando álcool em gel, em média quantas pessoas diariamente buscam o produto, e se aumentou também da distribuidora para ele, né? Mas ele preferiu não colocar, porém me mostrou um grupo de donos de drogarias em Manaus e disse assim, olha aqui como o pessoal está nervoso e preocupado em relação a isso. Não tem o álcool em gel em supermercado e nada. Então, quando o senhor fala que teve uma informação de que vai aumentar de uma quantidade X para 6 milhões, não é isso? A gente só espera que não venha também com um preço muito alto, né? Sim, aí tem algumas medidas que o governo pode adotar, que é o aumento, por exemplo, das importações, principalmente desses produtos. Acredito que redução, né, da alíquota de importação de maquinário necessário, né, ao combate a essa doença, para equipar com leitos, hospitais, máquinas, entre outros. E talvez uma política de beneficiamento, né, das famílias menos favorecidas, né? O governo federal ontem, o então ministro Paulo Guedes, né, comunicou, né, que está lançando um pacote aí de 145 bilhões de reais para investir na área da saúde, né? Mas eu acredito que isso não vai resolver o problema, porque é necessário muito mais medidas, né, para que você possa ter um resultado mais satisfatório. Um outro dado interessante, eu estava lendo um artigo, né, que foi publicado na China, que estava falando a respeito das variáveis que influenciam, né, o aumento ou a propagação, né, da pandemia. E uma das variáveis que se tornaram duas variáveis foram muito significativas. Uma delas foi o clima e a outra foi a umidade. Então, a umidade e as temperaturas mais baixas, elas influenciam a propagação mais rapidamente do coronavírus, né? Então, a gente vê, por exemplo, as regiões sul e sudeste sendo as mais afetadas aqui no Brasil. Bem, tem uma informação que a gente está apurando aqui, mas que diz que os Estados Unidos realizam o primeiro teste de vacina contra o vírus em humanos. Então, o primeiro teste. A gente está acompanhando. E o senhor falou ainda há pouco do ministro da Fazenda, né, o Paulo Guedes. Eu acompanhei essa entrevista ontem do ministro
onde ele falava sobre, de fato, essas questões de pacotão aí, um pacote que é na casa dos bilhões e que ele esperava que, de fato, é de 147 bilhões, né? Como o senhor colocou ainda há pouco, que é um plano para injetar na economia. O senhor acha que o governo, ao mesmo tempo que faz isso, acalma um pouco os mercados? Olha, atualmente os mercados eles andam muito nervosos. Nós temos visto aí a questão, por exemplo, da Bolsa de Valores, né? Que tem tido quedas históricas. Só ontem nós tivemos o quinto circuit break. O que é isso? É uma parada brusca quando as negociações estão caindo e o preço das ações elas despencam no mercado, na Bolsa de Valores. Então, assim, nós vemos um mercado nervoso, nós vemos aí medidas que o governo precisa adotar, né? Como a redução, por exemplo, das taxas de juros, uma política mais austera no que diz respeito à aquisição de máquinas e equipamentos e a disponibilidade desses produtos, né? Álcool gel e a máscara, né? No sentido de prevenir, né? E minimizar o impacto da propagação da pandemia. Então, o momento de incertezas continua. Continua. E como o momento é de incerteza, o que acontece? Os investidores eles são avessos ao risco. Então, grande parte dos investidores preferem ser mais cautelosos, segurar o investimento, e isso, de certo modo, prejudica as empresas porque diminui a atividade econômica, diminui o nível de produção, cai a produtividade, isso vai ter reflexos na lucratividade, no faturamento e na geração de emprego e renda no futuro. O senhor vê alguma, pelo menos, expectativa? Eu pergunto isso ao senhor porque lá na China não teve mais nenhum caso. Sim. Então a coisa lá que começou já deu uma amenizada muito grande. O problema agora é na Europa, com mortes, enfim, Itália está sofrendo bastante, mas os governos de lá estão fazendo a quarentena no país inteiro, França e outros países também. Então, eu pergunto, o senhor vê alguma luz no fim de todo esse túnel nebuloso? Então, nós tivemos no passado, né, outras pandemias, né? O caso, por exemplo, do H1N1, da gripe aviária, entre outras. No atual momento, nós vemos assim, por exemplo, um temor muito grande, né, tanto dos mercados como da população em geral, em relação à propagação dessa doença, né? Porém, eu percebo assim mais um temor mesmo, um medo muito grande do alastramento dessa doença. A questão toda é a facilidade com que ele tem se alastrado. E a questão, por exemplo, de uma luz no futuro, né? Então, eu acredito que nos próximos meses, né, vai haver uma redução dos casos de coronavírus no mundo. Em breve será descoberto um medicamento que pelo menos possa minimizar os impactos da doença, né? E também eu acredito que isso é um momento, vamos dizer assim, é um momento cíclico, né? Uma fase em que as economias mundiais vão passar, mas que nós vamos superar, apesar de algumas projeções já um pouco negativas, né? Como é o caso da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ter projetado aí um crescimento de 2,9% para a economia mundial, e hoje nós estamos aí com uma projeção de 2,4%. Economista Neuler Almeida, muito obrigado por sua vinda aqui conosco, conversar, explicar, nos fazer compreender bem como é que está esse impacto econômico em diferentes segmentos no Brasil e fora dele. Obrigado, bom dia. Bom dia, eu que agradeço.